Amém? A palavra de Deus nos ensina que Deus quer levantar um povo que adore a Ele, que esteja presente nos momentos de reconhecimento do Deus da sua vida, do Deus que está sobre você e que tem o controle de tudo. Ontem nós citamos aqui um versículo que eu vou repetir hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Quando o salmista falou isso, ele estava dobrado diante de Deus. E isso aqui é uma expressão que significa adorar a Deus. Amém? Que significa adorar a Deus. Quando aquela mulher cananeia caiu aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela adorou o Senhor. Por que ela adorou a Deus? Porque ela estava reconhecendo Jesus como um Deus poderoso que podia curar a sua filha, amém? Que podia libertar a sua filha. Então o que significa adorar a Deus? Significa temer a Deus e usar palavras que o exalte, amém? Como o Deus todo-poderoso que está sobre a nossa vida. Então nós vamos orar neste momento. Feche os teus olhos e reconheça a Deus na sua vida como todo-poderoso e que Ele está com a mão estendida para abençoar a sua vida, para te curar, para te dar libertação e para te dar prosperidade nos seus caminhos. Então fale com Deus agora. Maravilhoso Deus Pai, poderoso Deus, nós estamos reunidos em Teu nome. O Teu nome tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, Deus. Tem que ser reconhecido como poderoso Deus. O céu, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que nos deu o fôlego de vida e nos deu a vida, ó Deus, e que nos prepara para a eternidade com Ele. Então nós estamos aqui para agradecer o Deus da nossa vida, ó Deus, que tem estendido a Tua mão, que tem conservado e preservado a nossa vida para a glória e louvor do Teu nome. E por isso nós estamos agradecendo em nome de Jesus. Amém? Podeis se sentar. Ontem nós tivemos uma reunião aqui de homens e nós aguardávamos que viessem mais pessoas ontem, daqueles que vieram, mas o que vieram eram aqueles que Deus preparou para vir, amém? Amém. É aqueles que Deus preparou para vir. E ontem eu contei uma experiência aqui a respeito de um pai, e é uma coisa que todos vocês precisam parar para raciocinar sobre a palavra pai. Por que Deus disse: a ninguém na terra chameis pai? Porque um só é o vosso Pai que está no céu, amém? Então, quando você chama alguém de pai aqui na terra, a não ser o seu pai biológico, você está cometendo um pecado. Porque Deus diz em Mateus 23 que você só tem um pai e só Ele pode exercer esse nome, amém? Então a Ele merece esse nome, e a esse nome merece todo respeito, amém, meus irmãos? E então a palavra pai, ela tem que ter um sentido de segurança e de positivo na vida de qualquer pessoa. Então, por mais que você viva, e por mais idoso que o seu pai seja, ele é importante na sua vida, amém? Ele é importante porque ele é o seu pai. Então nós precisamos estar ligados à palavra pai. Ontem eu contei a experiência aqui de um terremoto que abalou a Armênia em 1989 e derrubou o prédio, o colégio caiu e um determinado pai foi correndo no colégio, chegou lá, estava tudo desmoronado, aparentemente tinha morrido todo mundo, não tinha ninguém vivo. E ele olhou, depois olhou para a direita, no fundo, disse: lá no fundo, pelo lado direito é a classe, é o local onde o meu filho estuda. E ele localizou o local e começou a cavar, arrancar pedra e arranca escombro daqui. E chega alguém e diz: você, rapaz, cai na realidade, já morreu todo mundo.
E ele olhou e respondeu: vem cá, vocês vão me ajudar? E ele continuou arrancando pedra, arrancando escombro, e ele continuou cavando, e daí a pouco chega o corpo bombeiro, diz: você está arriscado a um novo terremoto aqui, vai cair de novo, e você pode morrer. E ele virou e disse: não, vocês vão me ajudar? E ele continuou. E ele cavou um dia, 2 dias, e quando completou 40 horas, ele chegou na última pedra, uma pedra bem pesada, e quando ele moveu aquela pedra, o filho lá de dentro respondeu. Ele respondeu e gritou: papai, sou eu. Falei com as crianças que estão comigo aqui, que eles não precisavam ter medo, porque se o Senhor estivesse vivo, o Senhor viria nos salvar. Então, qual é a ilustração que eu quero pegar aqui? Este menino, ele tinha plena confiança no seu pai. Ele sabia que o seu pai estava ligado a ele, e que o seu pai faria tudo o que pudesse para salvá-lo, amém? E ele estava consciente, debaixo daquele escombro, que o seu pai viria salvá-lo, amém? Então, conclusão disso aqui, nós estamos mostrando aqui o exemplo de um pai que ama o seu filho, e um filho que reconhece o amor de seu pai. Antes de continuar aqui, eu quero fazer uma observação. Irmãos, um dos grandes problemas hoje, pode estar certo disso, os filhos de hoje não estão tendo amor pelo pai. Passou dos 12, 14 anos para frente, eles não ouvem pai nem mãe, eles vão para a rua, eles vão para a boate, eles vão para o show, eles vão para aquela festa do capeta que aconteceu ontem, eles vão para tudo quanto é lado. Lá tem prostituição, lá tem droga, lá tem crime, tem tudo, e o pai não está nem aí, porque também não tem mais autoridade para segurar o filho em casa, e o filho não está aí para o pai. E Deus sabe o que vai acontecer lá, só Deus sabe. Então nós estamos vivendo uma realidade, então nós temos que abrir a nossa visão hoje. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus, e nós temos que ter visão dessas coisas, amém? Nós temos que estar atento ao que o mundo está oferecendo. Na continuação da minha palavra aqui, Deus também está envolvido em uma missão de resgate, amém? Em uma missão de resgate. A de mostrar ao mundo em trevas como sair da morte para a vida, amém? Jesus disse lá no Evangelho de João: aqueles que creem em mim não morrem, mas passam da morte para a vida, amém, irmãos? Passa da morte para a vida. Então Deus está numa missão para tirar o homem, para tirar das trevas, da morte para a vida, do desespero para a esperança. Olha bem o que significa esperança. Lá no livro de Jeremias, Deus disse: eu pensei o plano que tenho projetado para vós, um plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, amém? A igreja primitiva estava sendo cercada pelo inimigo, porque eles estavam matando os cristãos aonde encontravam. Mas qual era a linguagem da igreja? Qual era a expressão da igreja? Nós temos esperança, amém? Nós temos esperança, não importa que eles venham nos matar, porque nós temos esperança. Então a única coisa que o homem precisa hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é de ter esperança. É de ter esperança. Eu estava lendo ali na Bíblia, ali, um comentário, agora há pouco ali, passei um olho de pressa. E Deus está profetizado na Bíblia, que os últimos dias vai haver fome na terra, amém? Vai haver guerra, a terça parte dos homens vai morrer. E hoje, por exemplo, nós temos que ter cuidado. Está aí uma propaganda que nos anima, faz a gente ficar até meio orgulhoso, mas temos que abrir os nossos olhos.
porque está previsto e já foi profetizado que a economia, a finança das nações vão entrar em colapso, e já está entrando, amém? Os países ricos estão em situação difícil, e o Brasil está crescendo, porque há uma profecia desde 1940, que o Brasil se levantaria nos últimos dias para ser o celeiro do mundo. E Deus está preservando o Brasil para levantar homens e mulheres de fé, para declarar que Jesus é o Senhor e que Ele é a esperança de todo aquele que crê. Amém? Mas vocês podem estar certos. Nós não temos como escapar. A economia mundial vai entrar em colapso mesmo. E quando entrar, o Brasil entra também. E nós vamos entrar numa crise, porque vai ser o desfecho do mundo para a volta de Cristo. Amém, meus irmãos? Vai ser o desfecho para a volta de Cristo. Não adianta nós pensarmos ao contrário, porque isso é verdade. Então hoje nós temos que abrir os nossos olhos, estarmos ligados ao que o mundo está vivendo. O Brasil já está se tornando um país de terrorista. Aparentemente não se fala em terrorismo no Brasil, mas olha quantas pessoas estão morrendo por dia de assassinato, estão matando gente de maneira terrível. É um dos países que mais mata no mundo, é o Brasil. E nós temos que abrir a nossa visão, nós temos que ter entendimento daquilo que nós estamos vivendo, porque nós temos que saber aonde vamos depositar a nossa esperança. Amém? Amém. Então, eu estava falando aqui, eu parei na palavra esperança. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus faz seu apelo à humanidade. Quando colocamos a nossa confiança em Cristo, nossas almas não precisam viver em uma noite escura, amém? Não precisam viver uma noite escura. Podemos então concordar com o salmista que declarou: Deus é o nosso refúgio, amém? Amém. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, amém? É o nosso auxílio presente na hora da angústia. O mundo está preparando para a angústia. O mundo está preparando para uma situação ingovernável. O que aconteceu em 1980? Faltou o ano agora. Mas quando foi? Agora, quando veio a nossa nova Constituição, que Sarney que assinou a nova Constituição do Brasil, ele disse: eu vou assinar uma Constituição que vai tornar o Brasil ingovernável. Amém? Eu vou assinar uma Constituição que vai fazer do Brasil uma nação ingovernável. E hoje eles estão lutando para mudar algumas coisas, mas nós precisamos estar preparados. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos, amém, irmãos? Nós temos que estar vivendo a visão correta das coisas, como nós estamos. Nós temos que estar preparados para tudo que está diante dos nossos olhos. Então nós vamos caminhar agora no Evangelho de João. Amém? Pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler algumas palavras de Jesus Cristo para nós nessa noite. Então nós precisamos estar muito bem informado concernente o que Jesus deixou escrito para a igreja, para aqueles que creem. No Evangelho de João, capítulo 14, no versículo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Amém, irmãos? Então Jesus convida a igreja: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então Jesus está fazendo aqui uma promessa, dizendo: eu vou levar vocês para a eternidade, vocês estarão comigo na eternidade. Vocês não precisam temer o que o mundo está vivendo, porque vocês estarão seguros nas minhas palavras, amém? Vocês serão cobertos pelo meu sangue, amém, irmãos? Então Jesus disse: vocês terão autoridade, eu vos darei autoridade para pisar
a serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. A igreja tem que crer que há um poder dentro dela. Você tem que viver no poder de Deus, amém? Você tem que ver na autoridade do nome de Jesus Cristo, e você não pode temer o que está diante dos teus olhos, porque você é um vencedor quando você se posiciona em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não pode ter dúvida das coisas, você tem que estar consciente do que você vive e o que você vai viver, amém? E Jesus, ele deixou naqueles dias os apóstolos preparados, conscientes que eles eram vencedores. E o apóstolo Pedro, quando levantou em Jerusalém, no capítulo 2, ele levantou com toda a coragem, sem nenhum temor, porque ele sabia o que representava Jesus Cristo da vida dele, amém? Ele sabia e ele estava consciente de tudo que ia acontecer, e a pressão que veio sobre ele não o amedrontou, porque ele estava consciente. Então, em Atos ele diz assim: não há outro nome dado em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual devemos ser salvos, a saber, Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo, não tem outro nome, nem César, nem Pilato, nem Roma, nem ninguém, é Jesus Cristo na minha vida, amém? E é nesse nome que eu vou prosseguir, é nesse nome que eu vou caminhar, é nesse nome que eu vou agir. Então ele estava consciente, do que estava falando. E aqui no versículo 12, do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, amém? Então aqui Jesus deixa uma promessa para a igreja, e essa promessa, ela quer te libertar de você andar de cabeça baixa. Essa promessa quer te libertar você de estar olhando para o problema das pessoas, para olhar quem está certo, quem está errado. Você tem que estar consciente que no nome de Jesus Cristo, Ele te honra, Ele te ouve, Ele te dá a resposta, amém? Basta que você creia, E continuando aqui no versículo 24, ele disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, amém? Então ele diz: aquele que não me ama, este não guarda. Preste atenção. Será que você ama Jesus? Será que nós amamos Jesus? Hoje lá dentro da classe eu fiz uma pergunta para os irmãos que estavam lá hoje de manhã. Você tem, como igreja, você tem duas pessoas para obedecer: o pastor e Deus. Você tem duas pessoas para obedecer: o pastor e Deus. Agora, quando você tem o raciocínio correto das coisas, qual que é mais fácil obedecer, a Deus ou ao pastor? Vocês podem estar certos que é muito mais fácil obedecer o pastor do que obedecer a Deus. Porque o pastor não sabe o que está dentro do seu coração. Talvez você está muito bem aqui. Talvez você está muito bem aqui do lado do pastor. É como Judas estava ao lado de Jesus roubando as ofertas. O dinheiro entrava e ele roubava. Até então os apóstolos estavam sendo ludibriados, porque eles não estavam percebendo. No final eles viram. Mas até então Judas estava roubando. Estava lá como apóstolo. Amém? Então é muito fácil enganar o pastor. Então você pode estar aqui obedecendo o pastor, e o pastor acreditando seriamente em você, porque você obedece o pastor. Só que o pastor não sabe o que passa no teu coração, mas Deus ao contrário, amém? Deus sabe tudo que está dentro de você. Você não pode ser hipócrita,
Você não pode ser um mentiroso. Não. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser fiel quando você está diante dele. Então os seus pensamentos têm que ser filtrados, porque Deus está analisando o que passa na sua mente. Então obedecer o pastor é muito fácil. Agora a pergunta e a resposta é o seguinte: se você não é capaz de obedecer o pastor, você obedece a Deus? Se o pastor determina e dá uma ordem e você não cumpre, você obedece a Deus? Você pode estar certo que não. Você pode estar certo que não. Então nós temos que estar dentro do contexto de obediência, de submissão, porque a obediência, ela é princípio de paz e de prosperidade. Amém? Amém, irmãos? A obediência traz paz interior. Então se eu tenho um Joel e ele está cumprindo com a obrigação dele, tudo que o pastor pede ele faz, então ele está alegre, ele está consciente, não tem nada pesando a sua consciência, porque ele está cumprindo com o seu dever, ele está obedecendo, então ele se sente bem. Agora, quando a gente não obedece, entra dentro de nós um espírito de condenação, nós mesmos nos condenando, porque a gente sabe aonde está errado, nós sabemos aonde nós precisamos acertar, e a dureza do coração muitas vezes impede. Então a primeira coisa que o homem precisa, conhecimento pessoal de Deus, amém? Para você ser um crente obediente, a primeira coisa que você precisa é ter um conhecimento pessoal de Deus, saber quem é Deus na sua vida. Olha o que diz João 17, versículo 3, está escrito assim: e a vida eterna é esta. Aqui Jesus define vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Amém? Amém, irmãos? Então aqui Jesus está dando uma palavra de definição de conhecimento, de entendimento. Então, o que é vida eterna? É conhecer Deus verdadeiramente. Amém? Por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 19, está escrito: o que de Deus você pode conhecer, você deve fazer isso. Amém? Amém? Você deve procurar conhecer Deus. E você não vai conhecer Deus pelo pastor Wilson, não. Você só vai conhecer Deus pela palavra dele. Por isso que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de entender a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém? Então a pessoa tem que conhecer Deus pela palavra, escrita por ele, determinada por ele. E dizia Jesus aos que nele creram: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o pastor Wilson, a única coisa que ele pode fazer é dar um empurrãozinho, mas o resto é que é você e Deus. Eu não vou levar nenhum de vocês para o céu, vocês podem estar certo disso. Vocês podem estar certo disso. Esta igreja como denominação não vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é a sua experiência viva com Deus. Amém? O entendimento da palavra, como Jesus disse aqui: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem ele enviou. Amém? Então você precisa estar ligado nestas coisas, para que você tenha uma paz de espírito, esteja preparado para caminhar dentro dos propósitos que Deus determinou para a sua vida. Então nós precisamos ter um conhecimento legítimo de Deus. Amém? E no Evangelho de João capítulo 3, vamos lá, João 3. Então no Evangelho de João capítulo 3, versículo 15, está escrito: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Então o versículo 15 está escrito: para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O versículo 16, então fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
mas tenha a vida eterna. O versículo 17 fala da missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus hoje? A partir do dia que ele nasceu como homem, até hoje, qual é a missão de Jesus? Está no versículo 17 também, que está escrito assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então Jesus veio, não para condenar, para julgar, ele veio para salvar. Mas ele disse o seguinte: se vocês não crerem em mim, a minha palavra vai os julgar no último dia. Amém? Então no último dia você será julgado pela palavra. No último dia você será julgado pela palavra. Então nós precisamos abrir a nossa visão e termos o entendimento da nossa fé. E estarmos conscientes que nós precisamos abrir a visão, como a ilustração que eu contei, como aquele pai não preocupou se ele poderia morrer também, mas ele cavou e lutou até encontrar seu filho. Assim Deus fez também através de Jesus Cristo, por causa do amor que ele tem por vocês, por amor de mim mesmo, amém? Isaías 43, diz: por amor de mim é que eu apago os seus pecados, é que eu perdoo os seus pecados, amém? Então, queridos irmãos, olha, prestem bem atenção, nós temos que abrir nossa visão, nós temos que parar um pouco para raciocinar. O mundo nos odeia, e qual é o ódio do mundo? Muitas vezes, não é te furar, te dar uma facada na barriga ou uma correada nas costas, não. O mundo usa a mesma experiência do frango. Você pega um punhado de milho e vai jogando milho, e ela vem, daí a pouco você vai e corta o pescoço dela fora. Então o mundo está jogando milho, amém? É como você pega o frango. O mundo está te cativando, a ciência está multiplicando, novidade todos os dias, televisão hoje com a imagem de alta resolução, que você fica impressionado da qualidade da imagem que está na TV, o colorido, a pessoa fica muito mais bonita na TV, amém? Então você vê a pessoa pessoalmente vendo na TV ele é muito mais bonito. Você vê uma paisagem no natural, mas quando você vê através da TV, a paisagem é muito mais bonita, a cor da árvore fica mais bonita, a cor da água, tudo fica mais bonito. E tudo isso chama a atenção, porque nós somos muito presos pelos nossos olhos, e as coisas estão nos prendendo, e é dentro da cozinha, cada dia vem algo moderno para dentro da sua cozinha, e você compra um liquidificador hoje, amanhã porque já está meio estranho, já tem mais moderno, você compra um fogão hoje, amanhã já tem outro mais moderno, e assim tudo vem modernizando, e nós estamos presos a essas coisas, e as mulheres, que é o dever delas, elas têm razão por isso, mas precisa ter cuidado, e as mulheres estão preocupadas de ter uma cozinha muito bem ornamentada, com fogão moderno, TV com geladeira moderna, e pia moderna, vasilhão moderno, e elas estão preocupadas para que a cozinha fique linda, bonita, e tudo isso vai nos prendendo, e Deus vai ficando de lado. E a dívida vai acumulando, aí vem o consumo, amém? Amém? Aí vem o poder do consumo, e quando você vê, você está endividado, você está preso a uma situação, que você aí tem que trabalhar até 10 horas da noite, porque senão eu não pago minha dívida, eu tenho que correr. Aí vem a palavra do salmista, que adianta você levantar de madrugada e ir a trabalhar até tarde, amém? Até tarde da noite, e depois comer o pão de dor, sendo que Deus cuida dos seus filhos enquanto dorme, amém? Amém, irmãos? Então nós precisamos estar ligados o que a palavra está dizendo para nós, o que a palavra está nos ensinando, porque Jesus, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele